E aí a gente vai entrar num outro tema, que é a tal da sensibilização. Sensibilização central é uma coisa que vale a pena a gente ter ouvido, porque é algo que, quando se fala em síndrome dolorosa miofascial, acaba se falando na cronificação do problema e nessa sensibilização. Qual que é a via da sensibilização? Primeiro, existe uma exacerbação dessa reação inflamatória por esses neuropeptídeos locais, né? Esses neurotransmissores no local causam essa sensibilização das fibras aferentes primárias, aquelas que estão lá na periferia, que estão captando esse estímulo, né? E essa nocicepção, aquele machucado, vamos dizer assim, ele é necessário para iniciar e causar facilitação lá no corno posterior da medula, né? Existe o machucado, existe o nervo que leva, né, falando do ponto de vista bem simples, para o corno posterior, e essa nocicepção ela é importante para esse primeiro estágio. Só que o aumento dessa aferência lá no corno posterior da medula, né, esse bombardeamento pela cronificação, pela perpetuação, pela não intervenção terapêutica nessa síndrome dolorosa miofascial e, consequentemente, a cronificação, vai causar alterações plásticas, vai causar alterações estruturais do ponto de vista de neurônios no corno posterior dessa medula. E por que que a dor crônica é algo muito difícil de se tratar? Porque depois de instalar essas alterações, muitas das vezes a aferência, o machucado que nós falamos, ela já não é mais necessária para a manutenção do quadro. Então, assim, um exemplo prático. Paciente que tem uma dor glútea, por exemplo. Aquilo, uma dor glútea por conta de uma alteração postural, uma tendinite maltratada, enfim. E o paciente tem alguns vícios posturais que vai sendo levado ao longo de anos. Aquilo não tratado, esse bombardeamento dessa nocicepção, desse machucado do músculo, dessa distensão, dessa tendinite, bombardeando o corno posterior da medula, ele causa essas alterações plásticas que, às vezes, mesmo você resolvendo o fator, né, que gerou a gênese dessa dor, por conta dessa alteração plástica, um quadro de dor já está instaurado, já em nível medular, eventualmente até em nível central, que aí é o último estágio, como a gente vai ver nos diapositivos a seguir, sendo que o machucado inicial já nem é mais necessário para a perpetuação desse ciclo. Então, assim, dor e dor crônica é algo que, do ponto de vista médico, do ponto de vista de avaliação do paciente, do ponto de vista de tratamento adequado, e para isso, obviamente, que a responsabilidade de tratamento não é só do médico, é da equipe médica, tem que ser combatida e tem que ser identificada à luz desse problema aqui que eu estou apresentando. Existem pessoas que têm dores crônicas que não sensibilizam centralmente? Existem. Existem pessoas que têm uma tendência para sensibilização mais rápida do que outras, ou seja, o machucado por menos tempo já cronifica a dor e já sensibiliza? Existem. E aí entra a variação individual de cada ser humano em relação a essa parte neurológica, neuroplasticidade, questão de sensibilidade a esses neurotransmissores. Mas o termo sensibilização para a gente, ele é importante. Esmiuçando um pouquinho mais essa questão da projeção dos nociceptores, né, da área de captação e da área de referimento de dor, né? Então, o que acontece? Esse estímulo constante, esse bombardeamento, ele começa a abrir algumas conexões, isso dos nociceptores, que antes estavam inativas, né? E aí, ao longo do tempo, né, vai se abrindo essas conexões, vai se ativando outros e outros e outros nociceptores, vai sensibilizando aqueles nociceptores que responderam primariamente, e isso pode levar a um quadro de alodínia e hiperalgesia. Né? Alodínia e hiperalgesia, dor desproporcional ao estímulo realizado àquele paciente, né? Ou
estímulos que não são dolorosos passam a ser dolorosos e às vezes extremamente dolorosos naquele paciente que existe, cujos os nociceptores estão mais facilmente excitáveis. Então, assim, um exemplo é o tocar de um tecido de uma roupa, ou o tocar do lençol no paciente. Uma coisa extremamente corriqueira, não é um estímulo doloroso, mas se o paciente tem essa perversão da captação do impulso, passa a ser um estímulo extremamente doloroso, eventualmente até excruciante. E aí, nesse momento também, começa a ocorrer a expansão desse campo nociceptivo. Né? Outros nociceptores da vizinhança vão começando a ficar ativo, ficar ativo, ficar ativo. E aí começa a existir aquelas alterações aí, manifestações de sensação em padrões bizarros, que aí já não segue nem mais a parte de mapas miofaciais, eventualmente pode ter na sensibilização central alguma relação com dermátomos, mas às vezes são padrões aberrantes mesmo que você não consegue encaixar em alguma explicação anatômica. Anatômica eu digo neurológica ou miofacial. Mas essa cronificação, esse aumento de campo receptivo pode sim explicar, né, os padrões chamados padrões aberrantes.